mais uma edição do Odonto News. O tema abordado hoje é a implantodontia aplicada à anatomia. A implantodontia é uma especialização na odontologia que visa a implantação e implantação dos dentes. É necessário um processo cirúrgico ósseo. Para esse processo, é necessário conhecimento da anatomia. E para saber mais sobre esses procedimentos, vamos chamar os nossos repórteres que irão entrevistar alguns implantodontistas. Boa noite, Heloísa. Hoje vamos entrevistar o Dr. Getúlio. Então diz aí pra gente, doutor, exceto o osso alveolar, quais as principais estruturas que o implantodontista tem contato durante o implante? Oi, Bia, tudo bem? Vou estar respondendo as perguntas que você mandou para cá e aqui, tá bom? Meu nome é Getúlio Januário, sou dentista há 10 anos, tenho pós-graduação em cirurgia oral menor e cirurgia avançada, sou especialista em implante desde 2012, formei em odontologia em 2009. Em junho de 2009. Normalmente, Bia, as estruturas nobres, né, seria nervo alveolar inferior, em cirurgia de lateralização ou transposição de nervo alveolar inferior para confecção de implantes em pacientes que não têm altura óssea adequada na região de mandíbula, né? Contato com o osso, com o nervo mentoniano, nervo nasopalatino, em alguns casos até na região posterior de mandíbula, para remoção de osso autógeno para confecção de enxerto ósseo, né? Região de ramo de mandíbula. É uma região bem nobre também, né? Tem o nervo bucal, nervo lingual, então tem que ter cuidado na realização da abertura. E estrutura gengival, né? Gengiva marginal, gengiva inserida, palato duro, palato mole. Essas são as estruturas, né? Sem ser o osso alveolar, que o dentista tem mais contato durante a realização do implante. Como seria a mandíbula e a maxila ideal para a realização do implante? Que tem que ter osso, principalmente o osso, né? Se não tem osso, nem altura e espessura, não tem como ser feito o implante. Então a gente tem que avaliar muito isso, né? Não que não seja possível fazer o implante, né? A gente pode fazer enxerto ósseo, né? Osso autógeno, osso homólogo, osso do banco, né? Banco de osso. A gente pode usar osso bovino, tem alguns preenchimentos que pode ser utilizado também como enxertia, né? Que seria hidroxiapatita, que pode ser usado também. A gente pode usar esmalte, né? Do dente, a gente remove a dentina a polpa, né? E tritura esse esmalte, e a gente pode usar esse esmalte como enxerto para preenchimento, para a gente ganhar volume em casos de paciente que tem altura óssea, tem espessura, mas tem algum defeito ósseo, né, devido à perda precoce do dente, né? E é isso, principalmente o osso. Se não tem osso, não tem como fazer implante. E tem alguns casos onde, infelizmente, mesmo, né, não há como fazer o implante mesmo, dependendo da altura e espessura óssea que o paciente tem, principalmente em região de mandíbula, né, mandíbula anterior. Se o paciente não tiver espessura óssea, para ganhar osso em espessura em mandíbula é muito difícil, né, um osso muito cortical, então é difícil de ganhar, tanto em altura quanto em espessura óssea, a região de mandíbula. Bom?
radiografia você mais utiliza para melhor avaliação do caso do paciente? A radiografia que a gente mais utiliza é a panorâmica, né? Mas que a periapical também dá para ser usada também em casos de implante unitário ou num caso de um implante imediato, a gente pode usar a periapical, mas principalmente a panorâmica. Em casos de dúvida em relação à altura e espessura óssea, aí a gente pede uma tomografia computadorizada, né, para a realização do estudo e do planejamento do caso, né? A maioria dos insucessos de implantes é falta de planejamento. Então, o primordial é sempre ter um bom planejamento para ter uma boa execução, né? Ver, né, estudar direitinho, fazer uma anamnese correta, um exame clínico adequado do paciente, para a gente ver o tipo gengival que ele tem, qual a espessura dessa gengiva, se a gente deve fazer ou fenestração não, óssea, entendeu? Isso tudo né? Em pacientes que influencia têm uma espessura no trabalho óssea final. Então, inadequada, a né? anamnese, Então a gente o exame clínico pode e um acontecer planejamento fenestrações, primordial, né, para o tanto sucesso lingual de um ou implante. palatina Tá ou bom? vestibular, né? Durante o Mas processo de isso, implantodontia, como eu falei antes, qual as tem que ter complicações mais planejamento, comuns de né? acontecer? E nesses casos, né, a gente pode fazer um enxertia óssea para cobrir esse defeito na fenestração, em casos em que a fenestração não é tão acentuada, né? E hoje tem várias cirurgias que podem serem feitas para a expansão óssea, para a confecção do implante, sem correr riscos, né, de acometer essas complicações. Também pode acontecer também compressão de nervo, né? Principalmente em região de nervo mentoniano, nervo alveolar inferior, né? Que pode causar uma parestesia parcial ou até uma parestesia total. Então tem que ter muito, muito cuidado, né, na realização desses procedimentos em região de mentoniano, para não lesionar o nervo e não ocasionar problemas, né, durante a cirurgia e no pós-cirúrgico que eu faço. A profissão que você escolheu, né, que é tenho a minha uma profissão foto hoje, de uma um profissão tratamento muito que eu fiz, bonita. eu vou te encaminhar, Eu tá bom? gosto muito, E eu exerço com muita fico paixão grato de poder e espero dividir que com você você também possa um pouco ser da experiência feliz na profissão que você escolheu, tá bom? do trabalho Beijão que eu e faço. abraço, espero que eu tenha ajudado aí, tá ok? Até mais. Agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens do trabalho do Dr. Getúlio. Muito obrigada, Dr. Getúlio. Sua entrevista contribuiu muito para a nossa pesquisa. Agora eu devolvo para você, Heloísa. Boa noite. Tchau. Obrigada, Beatriz. Agora vamos falar com a Railitza. Boa noite, Railitza. Boa noite, Heloísa. Boa noite, pessoal. Eu sou a repórter Raíssa Santos e a cirurgiã dentista especializada em odontologia que eu vou entrevistar hoje é a doutora Acácia Avelar. O que fez você escolher se especializar em implantodontia? E quando eu decidi fazer especialização foi porque a realidade em que eu trabalhava na época
foi a área que eu achava, que acreditava que poderia crescer mais, ter mais visibilidade e que me daria um norte para oferecer algo mais para meus pacientes. Quanto tempo durou a sua especialização? O tempo foram de 24 meses, né? Durante o seu período de especialização, qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Minha maior dificuldade durante a especialização foi a distância, que eu morava no Espírito Santo na época e precisava deslocar lá para Valadares. E, além disso, sentia o estresse de alguns professores em me ensinar realmente o que sabiam, né? Às vezes a gente sentia que não sabia, que eles não queriam passar tudo. Terminando a nossa entrevista, então, a gente vai ter uma imagem agora de um trabalho da nossa doutora entrevistada e eu passo a palavra para você, Luísa. Boa noite, galera. Muito obrigado, Railins. Agora vamos falar com a Clélia. Olá, Heloísa, boa noite. Vamos estar agora conversando com a doutora Valéria, que estará esclarecendo algumas perguntas. Doutora Valéria, boa noite. Um paciente idoso que fez uso de prótese por um longo prazo pode optar por um implante ou é doloroso demais para sua idade? Boa noite, Cleia. Tudo bem? É um prazer estar aqui, né? Falando com vocês, podendo estar ajudando. Então, para um paciente idoso, ele pode sim fazer, né? Mas eu só aconselho o paciente idoso a fazer se realmente for um sonho que ele tem. Porque normalmente os pacientes idosos, eles têm muitas comorbidades, né, como pressão alta, diabetes, que precisam até, né, para realizar o implante, estar controlados, entendeu? E são também um paciente de risco, né, de um risco maior, é um procedimento cirúrgico, como da mesma forma o paciente idoso, ele tem um maior risco para os procedimentos cirúrgicos médicos, também ele é um paciente maior risco para os procedimentos odontológicos. E é sim um pouco cansativo, né? O tratamento de implante, apesar dele ser muito bom, ele é um pouco cansativo, ele demanda a paciência, né, do paciente, mas se o paciente idoso, né, ele não estiver descompensado, ele pode sim realizar o tratamento de implante, né, se assim for o desejo dele. Tem muitos pacientes idosos que os sonhos dele durante a vida era realmente ter os dentes de volta. Então, se for o desejo dele, ele pode sim estar realizando, desde que ele não haja nenhuma restrição médica. Em caso de enxerto ósseo, qual é a região mais viável Então, para a osteotomia? No caso, nós estamos falando aqui de um enxerto autógeno, né? Ou seja, um enxerto onde nós vamos tirar do próprio paciente. Nesse caso desses enxertos, os lugares mais escolhidos que normalmente os dentistas, né, eles escolhem devido já às pesquisas científicas, né, que mostram uma menor taxa de reabsorção, uma melhor qualidade desse osso, né, para o enxerto, normalmente são as regiões de mento, né, e ramo mandibular. O tratamento com implantes Então, é definitivo? o tratamento com implantes é, sim, entre aspas, um tratamento definitivo, né? É um tratamento que a intenção dele é repor, né, o dente perdido do paciente. Porém, se o paciente não cuidar dele tão bem quanto ele cuidava dos dentes naturais, infelizmente, assim como o paciente perde os dentes naturais, ele pode perder também o implante. E muitas vezes com maior facilidade, uma vez que não é algo biológico do paciente, né? Não é aquele dente que o paciente nasceu com ele. Então, se ele não tomar cuidado, se ele não tiver uma boa higienização, não vai ser um tratamento definitivo.
Doutora Valéria, falando agora de estética, os Então, dentes do Cleide, paciente terá aparência o normal? tratamento com implantes é sim, entre aspas, um tratamento definitivo, né? É um tratamento que a intenção dele é repor, né, o dente perdido do paciente. Porém, se o paciente não cuidar dele tão bem quanto ele cuidava dos dentes naturais, infelizmente, assim como o paciente perde os dentes naturais, ele pode perder também o implante. E muitas vezes com maior facilidade, uma vez que não é algo biológico do paciente, né? Não é aquele dente que o paciente nasceu com ele. Então, se ele não tomar cuidado, se ele não tiver uma boa higienização, não vai ser um tratamento definitivo. Doutora Valéria, obrigado pela participação e eu volto com você, Heloísa. Muito obrigada, boa noite a todos e fica por aqui o Odonto News.